Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de aniversário simples de massa pronta. Então acompanha aqui o vídeo até o final e vamos começar. Gente, a gente vai utilizar esses dois pacotes de massa pronta, da marca Vitamassa. Aí nele pede 3 ovos para cada um. Então a gente vai utilizar dois pacotes, que eu vou fazer essa forma aqui, ó. Ela é bem grande, certo? A gente vai utilizar 6 ovos, 2 xícaras de leite e 4 colheres de óleo, ou meia xícara de óleo. Gente, já coloquei aqui no meu recipiente os dois pacotes de massa pronta. Agora eu vou quebrar os ovos. Depois que quebrar os ovos, adicionar o leite e o óleo. Aí mexe tudo. Gente, aqui eu já coloquei o óleo. Já coloquei o óleo não, coloquei o ovo, o leite e a massa pronta. É só o que tem aqui dentro. Agora eu vou adicionar o óleo. Coloquei essa xícara de leite em pó, tá certo? Porque eu sempre gosto de usar leite em pó, mas se você tiver leite de caixinha, leite de gado também serve. E agora a quantidade de óleo que eu vou colocar é essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Essa quantidade aqui, mais ou menos meia xícara ou abaixo de meia, é muito pouco. E não precisa ficar com medo, gente, porque às vezes muita gente pergunta assim, Cláudia, mas colocando óleo, será que não fica o gosto, não sei o quê? Não, não fica, ninguém nem sente que é óleo. Vai dar uma... Eu acho assim que o bolo fica mais fofo utilizando o óleo. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas assim eu acho. Gente, já mexi a massa, tá? Olha como ela ficou. Aqui eu já untei a forma também, agora eu vou só levar pro forno e esperar 40 minutos para ele poder assar. Sim, gente, aí uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Quando vocês for começar o preparo do bolo, antes de vocês começar, vocês já aquecem o forno, tá certo? Vocês ligam o forno e deixam o forno pré-aquecendo e vai fazendo a preparação do bolo, para que quando você colocar o bolo no forno, o forno já esteja pré-aquecido e ele possa crescer bem, tá certo? Porque às vezes quando a gente não faz isso, o bolo às vezes ele não cresce e não fica o tamanho legal que a gente quer. Então é uma dica aqui pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Agora o bolo já assou, já desenformei já. Ele tá aqui. Agora a gente vai fazer o recheio dele, tá certo? Vai fazer o recheio, vai rechear e vai deixar ele na geladeira até amanhã. Amanhã a gente vai fazer a cobertura em cima e confeitar, né? Enfeitar. Então, bora lá. Gente, esse foi o resultado do bolo, tá vendo? A altura dele. Letícia tá mexendo aqui, doida pra comer. Tá vendo como ele ficou? Ele ficou assim porque eu demorei a desenformar ele, ó. Aí, o que é que aconteceu? Ficou assim. Mas nada que, como se diz, que atrapalhe, dá super certo. Aí agora a gente vai fazer o recheio. O recheio desse bolo eu vou fazer de morango. A gente vai precisar de um leite condensado, de qualquer marca que você quiser, 2 creme de leite e um suco do sabor da preferência que você quiser. Eu vou fazer de morango. E a marca também não importa, tá, gente? Pode ser qualquer uma que dá certo. Eu falo porque eu já testei várias e todas deram certo, tá bom? Gente, não tem segredo. Só é pegar o leite condensado, os 2 cremes de leite e o suco e bater no liquidificador, tá certo? Não tem segredo. Eu vou bater aqui e já já mostro a você. Gente, já bati aqui no liquidificador, tá? E aí fica estilo um mousse mesmo, ó. Tá vendo? Ele fica bem cremoso, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem cremoso, tá vendo? Aí, se vocês quiserem levar pra geladeira pra firmar mais, pode, sabe? Ele fica melhor de trabalhar. Porém, eu não vou levar, eu vou colocar no bolo assim mesmo, porque eu acho que é o mesmo efeito. Assim, eu acho que não muda tanta coisa. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma sacola e uma tesourinha para cortar. Se vocês tiverem aqueles plásticos que é próprio para bolo mesmo, vocês podem colocar. Mas eu, como eu não tenho, eu vou utilizar uma sacola. Eu já lavei essa sacola, deixei estendida, tá, gente? Aí vou cortar e vou colocar aqui para ser o forro do meu bolo. Por quê? É muito importante você colocar um plástico no seu bolo, senão ele não vai ficar. Gente, aí assim,
É muito importante colocar uma sacola ou um saco próprio para bolo no forro do bolo, para que o bolo possa ficar molhado, tá certo? Porque senão ele não vai ficar molhado, ele vai secar. Então é importante que vocês sempre tenham um plástico. Se não tiver, faz essa dica que eu vou dar aqui. Corta uma sacola e usa como forro, tá certo? Mas é importante, se vocês gostam daquele bolo molhadinho, né? Que eu acho que todo mundo ama. Então precisa realmente da sacola ou então de um plástico, de qualquer outro plástico, até plástico filme mesmo. Mas é porque no momento eu não tenho aqui. Ó, gente, aí aqui como é que você vai cortar? Você vai cortar as alças, tá vendo? Ó, eu já cortei essa daqui, agora eu vou cortar essa daqui. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tô gravando. Você vai cortar aqui, ó. Tá bem no pezinho mesmo. Aqui, ó. Tentar fazer pelo menos de um lado, ó. Vai cortar aqui. Depois você vai abrir a lateral. Se você ver bem, tem uma costura bem aqui, uma emenda. Você vai abrir nessa lateral e depois vai retirar esse pedacinho aqui do fundo. Vai abrir para ele ficar um saco só, tá certo? Vou fazer aqui e mostro pra você. Ó, gente, eu já abri minha sacola e ela ficou assim, tá vendo? Bem grandona. Ela ficou assim para que a gente possa forrar o bolo, que nem eu já falei, né? Peraí que eu vou mostrar para vocês bem direitinho. Vou fazer agora a misturinha para molhar o bolo. Ó, gente, para fazer a calda do bolo, a gente vai utilizar um pouquinho de leite condensado, mais ou menos um dedo. O ideal seria dentro de um regador, né? Mas como eu não tenho, eu dei essa dica de como fazer um regador com uma garrafinha de refrigerante, né? Eu dei essa dica no bolo das marmitinhas. E o resto a gente vai completar com água. Água normal, tá aqui dentro do copinho. E você vai encher ela até completar. Eu não coloco muito leite condensado porque eu não gosto de bolo muito doce. Mas se você gostar de um bolo mais doce, você pode colocar um pouquinho a mais ou menos até aqui. Completa mais ou menos até aqui com água, tá certo? E mistura para fazer uma caldinha para molhar o bolo. Essa calda é boa porque ela tem gente que gosta de molhar assim com leite. Porém, se você molhar com leite, a durabilidade do bolo não é tanta. Pode ser que azede. Por isso que eu gosto de colocar com água, porque ele dura mais. Ó, gente, depois que colocar, só é, ó, balançar, tá certo? Balança, 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 agita ela. Agita ela bem, que daí ela vai se misturar totalmente. E vai fazer uma calda ótima para você molhar seu bolo, tá certo? Ó, não tem segredo, tá certo? Gente, agora para dividir o bolo, a gente vai marcar aqui, ó. Vai fazer uma marcação, tá vendo? Aqui, de mais ou menos um dedo. Eu vou dividir ele aqui. Você marca com a faca já dando uns cortes. E aqui, no caso, o bolo vai ficar em 3 camadas para poder colocar o recheio. Isso é cortar. Se vocês tiverem aqueles cortador que é só um araminho, melhor. Se não, você corta com a faca, com cuidado, e vai dar certo também. Eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, gente, agora vocês vão ver pra que a gente quer a sacola. Você vai colocar ela aqui pra forrar seu bolo, tá certo? Como eu falei, pra ele poder ficar molhado, senão não vai dar certo. Senão, quando você for fazer, você for partir, ele vai acabar ficando seco, tá certo? Então, você tem que colocar ele assim. Coloca aqui, forrando a assadeira, né? A travessa que a gente fez. Você coloca forrando. Depois que você colocar forrando assim, deixando espaço para um lado e para o outro, tá certo? Você tenta centralizar aí. A gente vai colocar a primeira camada de bolo aqui e vai molhar. Depois rechear. Gente, ó, colocar a primeira camada de bolo aqui, né? A primeira fatia de bolo aqui. A gente vai molhar com a misturinha que eu fiz, ó. Molha, tá certo? Molha, pode molhar. Pode molhar bem, que dá para as 3 camadas, tá? Se você quiser fazer até um pouquinho a mais, umas 2 garrafinhas, você pode fazer. Só que uma já serve muito bem. Após ter molhado, você agora vai vir com o recheio e vai colocar aqui. Eu mesmo vou colocar assim, no olho mesmo, certo? Ó, você coloca um pouco e espalha. Quando for colocar, tenta colocar bem no meio. Porque aqui assim, tá um pouco difícil pra mim, porque eu tô gravando e tô fazendo. Aí como eu não tenho suporte, não tenho nada, eu tenho que estar segurando o celular e fazendo, mas dá certo. Então você coloca mais um pouco e vai olhando, né, pra deixar um pouco pra outra parte. Aqui. E daí você coloca, ó.
só é espalhar com uma colher mesmo. Se você tiver uma espátula daquelas de silicone, melhor. E tenta não colocar o recheio muito nas bordas. Se ele tiver firme, tudo bem, mas aí se ele não tiver, você tenta não colocar ele na borda, muito na borda. Tenta deixar ele mais ou menos assim, igual eu deixei. Ó, estão percebendo que na borda não tem muito recheio, porque quando você colocar outra camada de bolo, ele vai prensar, que é o que a gente vai fazer agora. Ó, gente, já coloquei aqui a outra camada, tá, de bolo aqui em cima e aperta um pouquinho. Quando você colocar, você vai apertando, pressionando um pouquinho. Não precisa ser muito, tá? Mas você pressiona. Tenta pressionar mais um pouquinho aqui no meio, que é a parte onde, ó, ficou até um pouco molhado. É por conta do recheio. Então, você aperta um pouquinho, tenta mais ou menos deixar ele reto. Assim, onde você vê que tá ficando um pouquinho alto, você vai tentando baixar, tá certo? E aqui a gente vai molhar e colocar a segunda camada de recheio. Ó, molha mais um pouquinho, tá certo? Como eu falei, uma garrafinha dá, ó. Já molhei as duas partes e ainda vai sobrar isso para outra parte. Só que se você gostar de um bolo bem mais molhado, você pode fazer mais, que é simples, 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 simples fazer a calda, né? E aqui a gente coloca o restante do recheio, tá certo? Colocando na geladeira, ele fica mais firme, mas é como eu já falei, eu não coloquei, né? Eu vou fazer assim mesmo. Então pronto, só é espalhar e fazer o mesmo procedimento. Pronto, gente, ó, já coloquei aqui a última camada, né, de recheio. Agora eu vou colocar a outra parte do bolo que tá aqui, tá vendo? Vocês podem notar que ela até ficou com um buraco aqui no meio, mas não tem problema. Não se preocupe se quando você for cortar, se ele quebrar, não tem problema. Só é você montar estilo um bolo de pote. Não tem problema nenhum. Só que em vez dele ser esfarelado, você coloca os pedaços. Ele cola do mesmo jeito. Então não se desespere se quando você for partir ele quebrar, tá bom? Sim, gente, aí como essa é a última camada, né, do bolo, eu gosto de molhar ela aqui, ó, tá vendo? Eu molho ela aqui em cima antes de eu colocar ali no bolo. Só que se você quiser colocar ali para poder molhar, se você quiser colocar aqui em cima para poder molhar, não tem problema nenhum, vai dar certo do mesmo jeito, tá certo? É porque eu tenho o costume de fazer assim. Pronto, molhei, ó, secou, tá vendo? E deu para regar bem todas as três camadas. E agora a gente vai só colocar ali em cima e terminar o bolo. Pronto, gente, tá aqui, ó, eu já finalizei meu bolo, certo? Esse daqui, quando eu coloquei a parte do açúcar, aquela parte que fica mais doce e mais lisa para baixo. Eu acho que fica melhor assim. Na hora de você partir, ele evita de pregar no suporte, né? E aqui só é fazer isso, ó. Só é cobrir, tá certo? Se você quiser dar uma puxadinha aqui nas laterais, assim, ó. Aqui, ó, na lateral, tá vendo? Para ele ficar bem ajustado. Aí você puxa um pouquinho. Também não precisa ser muito, tá? Assim, ó, nas laterais. E cobre. Só é pegar o restante do saco, não sei, da sacola e cobrir. Porque assim ele vai conservar o bolo molhado, certo? Só é fazer isso e levar para a geladeira até amanhã. Amanhã a gente vai fazer a cobertura de cima, né? Que é um chocolate normal, um brigadeiro normal, mole. E a decoração, tá bom? Então, gente, agora dando continuidade ao nosso bolo, a gente vai fazer o brigadeiro tradicional para ser a cobertura, né? E começar a decoração. Para isso a gente vai precisar. Vamos utilizar um leite condensado, um creme de leite, tá? Só que eu não vou colocar tudo junto e um chocolate em pó. No meu caso, eu vou usar essa chocolatada aqui, que dá certo também. Olha aí, gente, brigadeiro já terminado, certo? E agora eu vou adicionar o creme de leite. Eu gosto de colocar depois, porque eu acho que é melhor. Eu acho que quebra mais o doce. Agora só é mexer, 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 até ele dissolver e está pronto nossa cobertura. Ó, gente, aqui está o bolo. E a importância de deixar o saco, que nem eu falei, ó. Vocês podem perceber aqui que tem as bolinhas, tá bem molhadinho. Ele conserva o bolo molhado. Então agora eu vou tirar ele daqui de dentro, né? Vou abrir, ó, gente, bem molhadinho, tá vendo? Vou tirar ele daqui de dentro pra fazer a cobertura e decorar, a decoração, né? Então pronto, vou desenformar ele agora e daqui a pouco eu volto. Olha aí, gente, como foi que ele ficou, tá vendo? Ó a lateral dele como está, ó.
Vendo de recheio, ó. Vendo? Então dá super certo vocês fazerem para aniversário. Agora eu vou só espalhar o chocolate aqui em cima e alisar, somente, para depois começar a decoração. Ó, gente, tá vendo? Já comecei a espalhar aqui, ó. Só eu já trazer o chocolate para lateral. Com bem muita calma e delicadeza, que vai dar super certo, tá bom? Então não tem o que fazer, só você espalhar o chocolate e vem trazendo com a espátula, ó. A espátula é pequenininha porque eu ainda não tenho uma grande. Aí, gente, já espalhei o chocolate em cima, tá vendo? E aqui na lateral ficou assim, escorreu um pouquinho, como vocês estão vendo aqui na borda, ó. Tá vendo? Porque o leite condensado, ele não tem uma consistência muito boa. Por isso que quando for fazer, procura comprar o Italac. É o que eu mais gosto. Porém, como eu não encontrei, eu fiz com aquela outra marca mesmo. Mas aí você deixando na geladeira, dá certo de ficar consistente. Então, eu vou levar agora pra geladeira e daqui a pouco eu volto pra confeitar. Ó, gente, tá aqui o bolo já finalizado, tá vendo? Na decoração não teve o que fazer. Eu apenas comprei essas rosinhas, tá certo? Que foi um buquê de rosas mesmo artificiais. Aí tirei, desmontei ela do talo, ó, tá vendo? Vocês estão vendo? E só fiz encaixar no meio do bolo. Pronto. Não quis fazer topo de bolo. E aqui do lado eu comprei esses confetes aqui, ó. Confetes normal, M&M's, e separei as cores vermelha e roxa, que eram as que eu queria usar. Mas eu acabei usando só as roxas e coloquei elas uma do ladinho da outra na borda e foi esse o resultado. Eu gostei muito, eu espero que vocês também tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês se vocês gostou também. Se vocês quiserem, depois eu venho aqui e vou trazer outro com um topo de bolo normal. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço pros meus meninos, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo e até a próxima.